Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje quero falar-vos um bocadinho sobre estratégias para conseguirmos ter as nossas refeições mais organizadas. Este é sempre um drama nas minhas consultas, é sempre algo que eu tento incentivar e acho que como hábito, como cultura de organização doméstica, e um bocadinho também da nossa saúde e da nossa alimentação, acho que de facto é muito, muito importante nós termos estas rotinas que nos permitam termos sempre opções, termos sempre snacks, podemos sempre fazer uma refeição mais saudável, mesmo quando parece que a vida se sobrepõe, os programas todos se sobrepõem e que de repente fica tudo embrulhado em termos de tempo. A verdade é que se nós tivermos algum método de organização, ajuda muito. E outra coisa que eu acho que também ajuda imenso é o chip certo. Eu costumo dizer isto muitas vezes nas consultas, que é, se eu tiver o chip certo e não tiver jantar, se calhar até tenho sopa em casa, mas não tenho nada feito, esqueci-me de descongelar, então eu rapidamente vou fazer uma crepioca, ou uma omelete, ou uma salada de frutas e junto um iogurte e faço uma coisa saudável e normalmente não me dá para uma terça ou uma quarta-feira ir encomendar uma pizza, por exemplo, porque não tenho mais nada, percebem? Ou seja, o chip sempre é, vou fazer um jantar equilibrado, vou tirar aqui o melhor partido de uma alimentação um bocadinho mais cuidada e não de vou acabar por fazer aqui uma escolha que seja mais gulosa porque vou aproveitar a oportunidade já que não tenho nada para fazer esta escolha, percebem? E eu acho que esse chip é algo que para muitas pessoas não é intrínseco, para mim já é um hábito, já é mesmo assim. Aliás, o meu marido às vezes até refila comigo porque diz que nós nunca mandamos vir ou que eu nunca quero mandar vir, porque eu acho que há sempre uma solução mais interessante e mais rápida até para fazermos em casa do que propriamente encomendar. Normalmente o encomendar é sempre assim um último recurso. Mas, de facto, isto é não só uma questão de mentalidade, como também uma questão de organização, sem dúvida. Eu acho que já partilhei aqui convosco, eu não tenho uma organização e um planeamento muito cuidado. Ou seja, normalmente, até agora, nunca senti necessidade de fazer um planeamento de segunda a sexta. Primeiro porque sempre foi havendo alguma evolução ou alguma falta de rotina, por exemplo, durante a semana há sempre um dia ou outro que um de nós não janta, ou que há alguma coisa que vamos fazer, ou vamos jantar a qualquer lado. Portanto, normalmente nunca faço assim um planeamento muito certinho por causa disso. Com filhos é normal que esta dinâmica venha a mudar cada vez mais, não é? Que seja preciso haver de facto uma organização maior, não só pela variedade das receitas, pelo menos enquanto os bebés não comem o mesmo que nós, mas também para que aquilo que nós acabamos por fazer, que são mais refeições em casa, também sejam mais variadas e nutritivas. E eu acho que para isso é muito importante, e é uma das coisas que também mais ensino em consultas, que é pensarmos nas nossas receitas maioritariamente com componentes separados. Ou seja, se nós soubermos que uma refeição completa e equilibrada, que seja mais variada, terá sempre a sopa e terá sempre depois o prato. Este prato será sempre dividido em 3 componentes, sendo que metade do nosso prato deve estar ocupada por legumes e depois a outra metade por fontes de proteína, animal ou vegetal, e pelos hidratos de carbono. Mais ou menos também dividida em metade. O que é que é importante aqui? Primeiro, se eu tenho uma alimentação em que eu quero ter um bocadinho mais de cuidado, se calhar até perder algum peso, etc., eu vou evitar que o meu jantar tenha pratos em que está tudo misturado, porque eu não consigo fazer esta separação de componentes, não consigo ter um controle de quantidades tão certinho. E também, na maior parte das vezes, se eu fizer um prato como um empadão ou como uma massa ou como um arroz, que é uma coisa que para dinâmicas familiares acaba por ser muito prático, pode não beneficiar em nada os adultos que não precisam dessa carga de hidratos de carbono tão grande, não é? Porque se eu comer um arroz
de polvo ou um polvo assado no forno, se calhar eu vou repetir o arroz de polvo, porque é mais goloso, além de que o arroz de polvo vai ter muito mais arroz do que polvo. Se for um polvo assado no forno, com legumes, com batata, eu consigo ter um controle muito maior nas porções, percebem? E no que toca a pessoas que vivem neste contexto da dinâmica familiar, eu ensino muito isto. Se calhar podemos fazer um arroz de polvo para o almoço, mesmo assim, obviamente, não será a opção ideal, porque ficam a faltar aqui os legumes, teríamos que adicioná-los depois. Mas quem diz arroz de polvo diz um empadão, lá está, uma massa de gambas. Mas também devemos ter este cuidado de, no jantar, conseguirmos os componentes separados. Porque em termos de dinâmica familiar, a matéria-prima é a mesma, eu tenho o mesmo polvo no congelador, vou só descongelá-lo e ver que receita é que eu posso fazer. Se calhar, ok, se eu fizer com arroz de polvo rende mais, mas não vai permitir que eu esteja dentro dos meus objetivos de saúde ao longo do tempo, não é? Enquanto que se eu tiver aquele chip de, ok, eu vou tentar separar, porque eu sei que é mais fácil controlar. Não tenho que mexer propriamente com a dinâmica das refeições, porque eu sei que na família vão gostar, seja o polvo assado, seja o arroz, e para mim faz toda a diferença. Portanto, eu acho que se nós temos assim algum tipo de imposição, algum tipo de restrição alimentar, algum tipo de novo regime que queremos adaptar, então isto é uma coisa importante para nós irmos tentando fazer, ok? Depois, eu acho que também é importante ao cozinharmos, termos não só cuidado com esta questão dos métodos, ou seja, de deixarmos as coisas em separado, mas também sermos um bocadinho mais cuidadosos com a forma como nós fazemos. Por exemplo, eu sempre fui ensinada a cozinhar muito a olho, mas como tenho esta noção do saudável e estes cuidados com o saudável, sempre tive muito aquela tendência para reduzir a quantidade de gordura, reduzir a quantidade de açúcar, se calhar adicionar mais uns legumes, se fizer um refogado nunca ponho só cebola e alho, ponho sempre cenoura, às vezes até courgette, se o prato permitir. Portanto, também sempre me esteve muito inato procurar estas alternativas que me permitissem enriquecer o meu prato, de forma a que ele ficasse com menos nutrientes não tão interessantes e se calhar um bocadinho mais calóricos, e torná-lo também mais saciante, com mais fibra e mais variedade de sabor. Muitas ervas aromáticas, menos sal, portanto sempre tive esta tendência. Mesmo em minha casa acho que a minha mãe tinha essa consciência, mas obviamente com a faculdade e tudo mais foi algo que foi evoluindo muito. E eu acho que uma das coisas que ainda vejo muito nas consultas, pelo menos quando eu pergunto às pessoas que erros alimentares é que acham que podem estar a cometer, há muitas pessoas que me dizem que é a questão da quantidade, ou seja, se calhar comem quantidade muito mais elevada do que aquilo que seria o ideal, e muitas vezes eu acho que esse não é o erro principal, é aquilo que comem ao longo do dia. Mas também me falam muito da quantidade de gordura que podem estar a colocar nos pratos. E isso é uma coisa que é muito fácil de organizar e de medir, que é, de repente eu começo a colocar uma colher de sopa de azeite para fazer um refogado e isto dá mais ou menos para 4 doses perfeitamente. Porque pensem, se eu estiver a assar um polvo no forno, que já leva um bocadinho de azeite e as batatas também. Se eu, entretanto, ainda vou acompanhar com os legumes que estive a cozer ou a saltear, salteei já em azeite ou então cozi e depois ainda vou temperar. Portanto, eu no fim posso ter uma quantidade de azeite que às vezes tem um valor calórico quase superior ao prato. Isto acontece até muito com as saladas, não é? Que são muito leves. Portanto, só no molho ou no tempero eu tenho mais calorias do que no prato em si. Então, o começar a medir e ter este cuidado é muito importante. Depois, também, os métodos de confecção que nós utilizamos e que nós escolhemos, não é? Há muitas pessoas que acham que quando nós estamos a ter um cuidado alimentar ou que para termos uma escolha alimentar mais saudável, nós só devemos escolher métodos que sejam cozidos ou o vapor ou os grelhados. E eu não sou nada apologista disso, porque eu acho que a alimentação tem que estimular todos os nossos sentidos do prazer e todos os nossos sabores. E uma das coisas que eu acho que é mais importante é a textura. E os cozidos e os grelhados, de uma forma geral, acabam por ter texturas sempre mais molinhas, os alimentos a vapor. Embora nós usemos pouca gordura ou nenhuma, que é uma coisa boa, depois não estamos a estimular as texturas e não estamos a estimular também os sabores. Isto, por um lado, pode ser uma coisa interessante no momento, mas na maior parte dos casos vai contribuir para que eu tenha mais episódios de fome emocional ou uma necessidade de compensação depois ao longo do dia ou ao longo dos outros dias. Ou então que chego ao fim de semana e só me apetece comer um hambúrguer com batatas fritas. Porquê? Porque andei a semana toda a comer coisinhas muito light e muito diet, ok? Portanto, claro que é interessante fazer pratos que sejam cozidos e grelhados e não tenho nada contra, pelo contrário, não é? Mas, se eu quero usar a minha alimentação
para, obviamente, me ajudar a ter um corpo saudável, ajudar-me a perder alguma massa gorda que eu possa ainda ter localizada, mas ser uma coisa que eu consiga manter para o resto da vida, porque o nosso objetivo nunca é falar na perda só, é falar também no como é que eu vou conseguir manter estes resultados. Então o meu objetivo tem que ser cozinhar dentro daquilo que eu gosto, mas com mais cuidados. Fazer menos pratos em que está tudo misturado e pratos em que eu consigo controlar melhor os componentes e pôr mais legumes e adicionar menos hidratos de carbono. Fazer uma medição da quantidade de gordura. Portanto, se eu vou colocar gordura para um refogado, para um estofado, mesmo para um assado no forno, começar a medir em colheres de sopa, porque eu já sei que uma colher de sopa mais ou menos dá para cerca de 4 doses. Portanto, eu já sei mais ou menos que eu posso medir por aí. E esta questão é muito importante. Depois, outra coisa que eu acho que é muito importante na organização das refeições e na confecção é termos atenção ao sal. Nunca é demais dizer, porque a população portuguesa consome cerca do dobro da quantidade de sal e eu tenho inúmeras pessoas em consulta que se queixam de que fazem retenção de líquidos, que a circulação não é boa, que sofrem de muito edema, as pernas estão pesadas. Isto tem muito a ver com, ok, nós até bebemos 1,5 litro de água por dia, que é dentro da recomendação, quando bebemos, não é? Porque tem muitas pessoas que nem sequer isso fazem, mas depois consumimos o dobro da quantidade de sal, ou seja, a quantidade de sal a quantidade de água que está recomendada para aquela quantidade de sal não está a ser equilibrada, porque eu estou a consumir o dobro do sal e a água só que preciso, não é? Portanto, eu tenho que reduzir o sal para estar também dentro dos valores recomendados para que tudo isto possa ser um processo mais equilibrado, saudável e fluido. Isto significa o quê? Que eu tenho de facto que ir buscar outros intensificadores de sabor, como é o caso das ervas aromáticas, como é o caso da mistura dos ingredientes, porque pensem, se eu fizer uma refeição muito salgada e muito gordurosa, é fácil ter um sabor que agrada a toda a gente. Se eu quiser fazer uma coisa mais equilibrada, eu tenho que ser mais criativo, eu tenho que puxar pela cabeça e eu tenho de facto que ir buscar as ervas aromáticas, ir buscar misturas de sabores, ir buscar os picantes, ir buscar os legumes que possam trazer aqui alguma riqueza, algum doce, até que o doce também se torna viciante, e tornar os meus pratos mais incríveis. Há uns meses publiquei a receita da minha polpa de tomate que eu costumo fazer em casa. E engraçado, como o meu marido, que é um esquisito com algumas coisas da alimentação, sempre que eu uso a polpa de tomate nos pratos, ele diz sempre: este prato estava diferente. De facto, tinha aqui um sabor muito, muito. Está bom, está intenso. E porquê? Porque eu faço a polpa de tomate com pimento, com tomate, com cenoura, às vezes até ponho courgette, com cebola, alho. Portanto, ponho sempre uns intensificadores de sabor. E depois gosto sempre de pôr piripiri, às vezes se o prato pedir ponho orégãos. Portanto, acho que faço ali uma coisa que acaba por ser uma mistura que é muito mais rica do que aquela polpa que se calhar só tem tomate, sal e intensificadores de sabor, que fica bastante mais vermelhinha, mas que não me traz o resto do interesse que eu posso trazer àquele prato com outros ingredientes, não é? Seja interesse a nível de paladar, seja interesse a nível de textura e da parte nutricional, não é? De trazer mais fibras, etc. Portanto, estão a ver como é que nós, querendo fazer a nossa alimentação um bocadinho mais saudável, podemos fazer assim algumas adaptações que nos ajudam. Depois, este planeamento e esta organização também são muito importantes quando nós temos plena consciência do que é que temos em casa. E acho que há sempre uma altura, e a pandemia ajudou um bocadinho a isso, mas depois o voltarmos às rotinas de trabalho e sairmos um bocadinho daquele registro do teletrabalho não ajudou tanto. Mas, de facto, quando nós acabamos por olhar para a nossa despensa, para o nosso frigorífico, para o congelador e fazer uma espécie de inventário e deixar as coisas acabar. Porque eu vejo muitas pessoas que às vezes não deixam as coisas acabar. Ou seja, ainda têm 2 pacotes de arroz, mas já estão, quando vão ao supermercado, estão a comprar arroz outra vez. Para quê, não é? Se calhar é mais interessante nós irmos deixando algumas coisas acabar para darmos a oportunidade de escoar e de facto, termos uma despensa mais limpa, com menos coisas, um congelador também menos atafolhado e um frigorífico também, para que tudo acabe, para que as coisas não se estraguem e para rentabilizarmos. Porque eu acho que quando nós temos menos opções na nossa despensa ou no nosso frigorífico, também nos tornamos mais criativos, obriga-nos a ir um bocadinho mais além. Por exemplo, se vocês tiverem quinoa ou cuscuz em casa e eles não sabem muito bem o que é que vão de fazer, se forem procurar uma receita, ok, receitas com quinoa, o que é que eu posso fazer aqui? Dá-vos logo aquela abertura
A receita leva frango, vocês pensam, ok, eu tenho frango no congelador, vou aproveitar para usar também. E se calhar a receita pedia abóbora e espinafres, e eu não tenho abóbora e espinafres, mas tenho cenoura e até tenho aqui agriões. Ok, então se calhar eu vou tentar adaptar, porque são texturas que são parecidas e vou tentar juntar. Portanto, percebem? Isto é muito uma coisa que eu tento fazer. Claro que geralmente o meu planeamento passa por ir aos meus livros de receitas, escrevo numa folha receitas que me pareceram interessantes e que eu quero experimentar, faço a lista de compras mais ou menos de acordo com aquilo que eu vou precisar para aquelas receitas e depois no dia a dia eu vou descongelando aquilo que preciso para fazer as ditas receitas. Mas muitas vezes, quando eu quero rentabilizar ingredientes que tenho em casa, aquela receita até podia levar arroz integral e eu troco o arroz integral por quinoa. Ou a receita era com milê e eu uso cuscuz, que é o que tenho em casa. Ou seja, essa capacidade de organização também do inventário, não é? Porque eu, se calhar, há um tempo comprei quinoa para fazer uma receita e depois nunca mais me lembrei de voltar a usar, também nos permite nós irmos à procura de receitas que ou têm a quinoa como base, ou que, se calhar, era outra receita que me pareceu interessante, mas eu penso, não, facilmente eu posso trocar aqui esta receita, não é? Ou pensamos, por exemplo, nos hambúrgueres vegetarianos que levam aveia. Eu posso, em vez de usar os flocos de aveia, posso usar a quinoa. E acho que isto também é muito importante, esta noção do que é que nós temos em casa é muito importante para nos fazer também variar mais e adaptar mais as receitas e às vezes até dar uma segunda oportunidade. Porque já tive pessoas que me diziam, eu provei o trigo sarraceno, não gostei muito. O trigo sarraceno não é fácil de trabalhar, atenção, é um tipo de cereal que se calhar em farinha nós conseguimos consumir bem nos pães se tiver misturado com outra farinha, mas se for o trigo sarraceno em sementinha, porque aquilo na realidade é uma semente, não é um cereal. Se for a sementinha, nós temos que cozê-lo bem, ele tem um sabor pouco interessante, portanto eu se calhar tenho que o misturar e fazer uma espécie de arroz árabe, mas usando o trigo sarraceno, ou fazer assim uma salada fria e misturo com vários tipos de legumes e depois ponho um molho pesto ou um vinagrete para lhe dar também mais interesse, percebem? Portanto, eu própria também tenho que puxar pela criatividade. E isso é uma coisa que nós vamos conseguindo conquistar também com algum esforço para termos esse planeamento e essa organização da despensa. Depois eu acho que a inspiração de pessoas que vocês até possam gostar, sejam das redes sociais, sejam os livros, há tanta informação hoje em dia que eu acho que as pessoas às vezes se dispersam. E o ano passado, quando estava a organizar também o plano semanal de receitas, porque eu continuo todas as sextas-feiras a publicar para quem subscreve um plano semanal de receitas, um vegetariano e outro com carne e peixe. E tive uma senhora que me dizia, Mafalda, isto é ótimo, dá-me imensas ideias, mas depois também me faltava aqui um bocadinho já a lista de compras feitas, que era para eu depois poder ir ao supermercado já com estas coisas sistematizadas. Então eu achei super interessante e a partir de 2023 comecei a publicar esse plano semanal de receitas com a lista de compras, mas em formato editável, ou seja, antes era um PDF, com as receitas e era basicamente só isto. Agora faço um Excel, ponho as receitas, ponho a lista de compras e está tudo editável, ou seja, se a pessoa sabe, eu até nem gosto muito desta receita que está aqui sugerida para o almoço de quarta-feira e vou antes trocar e fazer outra coisa. E rapidamente a pessoa preenche aquilo e depois faz a lista de compras de acordo com isso. A lista de compras que a Mafalda me mandou pede para eu comprar arroz integral, mas eu já tenho arroz integral em casa, vou apagar este e vou, se calhar, juntar aqui bananas porque preciso para os lanches dos miúdos. Portanto, no fundo, senti que esta adaptação veio facilitar muito a vida. De facto, de repente foi assim um boom, começámos a ter muito mais subscritores, o que foi ótimo, porque percebemos que aquilo estava num formato que era muito mais fácil da pessoa aplicar e de utilizar no seu dia-a-dia. E, portanto, acho que também foi uma mudança benéfica e que me fez perceber também, enquanto profissional, que ok, isto é uma coisa que eu fiz a pensar nas pessoas que vêm às minhas consultas e que estão sempre a queixar que não se conseguem organizar com as refeições, mas que calhar pode ajudar muito mais pessoas, não é? E ter este planeamento com a lista de compras também, até que vocês possam partilhar numa drive, por exemplo, com os maridos, etc., acaba por ajudar muito. Mas, de facto, então, vamos lá assim, a 10 estratégias básicas que podem ajudar. Primeiro,
Planeamento semanal, portanto, podem subscrever o meu plano semanal de receitas, já tem a papinha toda feita, escusam de ir à procura das receitas, ou então, se não quiserem, vão pesquisar nos vossos livros de receitas, nas páginas que vocês gostam, escrevem num documento que seja facilmente de vocês olharem para ele, de preencherem, de editarem, o que for, pode ser um Excel no computador, se vocês forem muito de usar computador, pode ser um sheet que usam no telemóvel e editam facilmente na Google Drive, pode ser um documento de Excel que escrevem a papel e fica, um documento de Excel não, uma folha que escrevem e fica impressa no frigorífico e assim vão vendo. Já vi em inúmeras papelarias à venda até esses blocos que nós depois vamos tirando a folha e deitando fora. Às vezes eu acho que a vantagem do digital é que nós podemos guardar, não é? E portanto, se eu guardar os planeamentos de receitas de 3 meses ou de 6 meses, aquilo às tantas posso ir rodando porque já tenho vontade de repetir a receita de almôndegas que fiz há um mês atrás, não é? Portanto, acho que podemos sempre ter aqui uma boa alternativa. Depois, elaborar a lista de compras no dia em que fazemos o planeamento. Se calhar vocês a preencherem de segunda a sexta ou de segunda a sábado demoram, 10 minutos. Então, se tiverem o meu planeamento semanal de receitas, têm as duas coisas já feitas, está tudo lá. Mas, no fundo, acabam por ter já muito do trabalho feito. E façam logo a lista de compras, porque depois, se não fizerem logo, a seguir ainda têm que estar a lembrar, já não me lembro que isto levava espinafres, eu afinal não tenho espinafres, pronto, agora já não vou poder fazer esta receita, já fica aqui o planeamento empancado. Portanto, não, façam logo a lista de compras que o precisam e lembrem-se que planear as refeições não é só planear almoço e jantar. Tem que ser planear snacks, porque senão, às vezes em consultas também me acontece muito isto. Mafalda, já não tenho ideias, estou sempre a comer fruta e frutos secos ou fruta e iogurte. Errado, não é? Porquê? Porque a pessoa também não dedicou tempo a planear que podia se calhar ter cozido uns ovos, ia comendo uns ovos cozidos e uns palitos de cenoura, podia ter feito um hummus, podia ter feito bolinhas energéticas que são capazes de durar um mês no frigorífico, fazemos muita quantidade de uma vez e já está. Podia ter feito pudins de chia para aquela semana, podia ter feito um tabuleiro de maçã assada e depois punha o crumble, que eu estou sempre a falar de amêndoas com tâmaras e canela, sei lá, podia fazer N coisas, não é? E como não planeou, acabou por não ter opções. Aqui eu acho que é muito importante planear refeições principais, fazer listas de compras para as refeições principais e para os snacks, porque muitas vezes os snacks também são coisas mais simples que não obrigam tanto às receitas. Depois, a variedade na escolha dos ingredientes eu acho que é crucial e a variedade nós vamos acabar por conseguir obter se procurarmos também alimentar-nos de acordo com a sazonalidade. Era aquilo que eu vos estava a dizer. Eu até posso escolher uma receita num livro de receitas que eu gostei imenso e a receita leva, sabe, espinafres. Mas eu estou na altura do outono e, portanto, quero utilizar os legumes que estão na época. Por acaso os espinafres também estão, mas imaginem que tinham comprado nabiças ou mesmo acelgas ou grelos. E, portanto, facilmente eu posso adaptar, eu posso não usar os espinafres e vou usar as nabiças ou os grelos que se comportam de uma maneira parecida. Simplesmente eu tenho que cozer um bocadinho mais, porque os espinafres encolhem logo muito rápido e os grelos e as nabiças não é? Mas eu podia facilmente adaptar para uma coisa que fosse mais sazonal. Eu quero fazer uma salada. A salada leva alface. Se calhar eu estou no inverno e não estou na altura das alfaces, então vou utilizar uma couve que eu posso cortar assim fininha, ou tirar o tal mais grosso, amassá-la e transformá-la naquilo que pode ser um substituto perfeitamente adaptável a uma alface, mas para a altura sazonal. Portanto, esta variedade eu também acho que é essencial para que a organização das refeições também esteja mais adequada. Depois, acompanhamentos versáteis. Aquela história que vos estava a dizer do inventário, acho que é super boa para... Ok, eu se calhar não tenho muito tempo todos os dias para estar a fazer arroz integral, mas era uma coisa que eu gostava de fazer mais vezes. Então, eu posso cozer o arroz integral em grande quantidade, o arroz já está feito e depois há, por exemplo, um dia em que faço um caril de grão e há um outro dia que faço um frango estofado que ficam ambos bem com este arroz integral. Então eu faço já a pensar naquelas duas refeições, na quantidade de pessoas que eu tenho para alimentar e na quantidade de doces que eu tenho para fazer e o arroz já está feito. E vocês não perdem aqueles 40 minutos que é preciso para cozer o arroz integral, não perdem naquele dia. E se ainda forem muito organizados, vão pôr o arroz a demolhar, porque vai fazer com que não só este tempo de cozedura seja menor, mas também a capacidade de digestão do arroz integral seja maior. Se querem, têm em casa cuscuz. Ok, o cuscuz também é uma coisa super rápida de fazer, mas é muito versátil.
Então, eu também posso fazer logo aquele cuscuz, até ponho ali um molho piripiri e depois consigo combinar, dá para o jantar, se sobrar eu posso levar para o meu almoço no dia a seguir, portanto, acompanhamentos que eu possa adaptar para várias refeições, eu acho que é muito interessante. E isto é válido, não só para, os cereais, não é, a batata, etcétera. A batata se calhar não fica tão boa depois, embora dê perfeitamente. Eu acho que a batata doce, por exemplo, depois de já estar, cozinhada e nós pomos no frigorífico, no dia a seguir está melhor do que a batata branca, mas também dá para fazer com os legumes. Depois, ter sempre sopa em casa. Como vos disse no início, o prato principal mais a sopa compõem uma refeição equilibrada e eu recomendo sempre sopa no almoço e no jantar. Então, se nós tivermos sempre a sopa feita, é meio caminho andado. Muitas vezes, quando eu tenho mais tempo, eu até compro legumes a mais, faço uma sopa grande e aqueles 2 litros de sopa, normalmente que dá mais ou menos para fazer na bimbi, nós vamos comendo durante a semana. Se eu vir que é uma semana onde provavelmente não vamos estar tanto tempo em casa, etc., eu congelo logo metade disso. Mas se eu de facto tiver mais tempo, eu faço logo 2 sopas. A base até pode ser muito parecida, mas numa, se calhar junto coentros e na outra ponho feijão verde por cima. Portanto, faço assim uma coisa diferente e congelo logo uma dessas sopas. Depois, por exemplo, para a minha filha, faço sempre isso. Portanto, a Pilar tem sempre uma sopa que está feita, uma dose para aquela semana, como ela come um pouquinho, não é? E depois há sempre uma outra que está congelada, às vezes igual, outras vezes com a adição de outro legume qualquer. E muitas vezes também uma coisa que faço é ter a sopa com. Fiz a mesma base, mas ponho 2 sabores diferentes, porque há muitas pessoas que se queixam que não gostam de estar a comer sempre a mesma sopa durante a semana. Ok, então pegamos nos mesmos 2 litros e em metade adicionamos feijão verde e na outra metade juntamos, sei lá, espinafres e portanto a base já acaba por ficar logo verdinha em vez de ficar um creme de cenoura com feijão verde, percebem? Portanto, dá logo ali um sabor diferente e podem ir alternando dia sim, dia não aquela sopa. Depois, para pessoas que me dizem que não gostam da sopa descongelada porque parece que fica desagregada. Como é que se descongela uma sopa de forma a que isto não aconteça? No lume. Ou seja, vocês tiram do congelador, põem numa panela, a sopa vai acabando por ganhar cremosidade, vão mexendo, cozinhando em lume muito, muito, muito baixinho, ela descongela e fica igual a como se tivesse sido acabada de fazer. Está fervida, portanto vai aguentar também ali aqueles 4, 5 dias no frigorífico, ok? Depois, outro truque que eu acho que é muito importante é ter sempre em casa os legumes e a fruta arranjados. Ou seja, quando eu vou ao supermercado ou quando vou ao mercado, tento depois, quando chego a casa, descasco logo, preparo aquilo que tem que ser preparado. Por exemplo, se eu tiver um ananás, vai ser muito raro eu andar ali atrás do ananás. Portanto, à terça ou à quarta, se calhar já estou cansada, não me apetece, não vou recorrer ao ananás para a sobremesa do jantar ou para snack, não é? Então, se eu quero ter esse género de coisas preparadas e dar aqui variedade, eu tenho que também ser minha amiga. Quando o ananás já está lá em casa, acabei de o comprar, arranjo logo, corto em rodelas, ou às vezes se for para os snacks, corto em cubinhos, para depois ir colocando em caixas e ir levando para o trabalho. Ou às vezes mesmo para colocar nos batidos de manhã, sabe-me super bem já ter a fruta preparada, não é? Só tirar do tupperware e pôr. E esta praticidade vai-vos poupar muito trabalho. Mesmo se for para fazer rapidamente uns legumes salteados para acompanhar o jantar, põe o arroz a fazer, já tem os legumes mais ou menos cortados e isso ajuda muito. Há um truque, até mais para a altura do verão, mas que eu acho que depois vai se adaptando um bocadinho o ano todo, que é ter assim quase como uma espécie de montra daqueles restaurantes, passando a publicidade, tipo vitaminas, não é? Temos uma cenoura que está cortada em rodelas e está cozida e está temperada com alho e coentros. Temos uma beterraba ralada com sumo de laranja. Temos uma couve que está amassada. Temos umas avelãs picadas. Temos o tomate cherry. Rapidamente nós cortamos em rodelas. Portanto, temos ali vários ingredientes que rapidamente nós podemos usar para enriquecer as nossas refeições ou para fazer uma salada rápida ou para fazer um acompanhamento que é só saltear um bocadinho. Portanto, também termos esta coisa de já estar tudo arranjado ou já está de certa forma cozinhado para complementar com alguma coisa. Por exemplo, esparregado, que é uma coisa que eu faço muitas vezes na altura do outono e inverno, para aproveitar estes verdes de folha verde escura, não é? Os espinafres, os agriões, as nabiças, faço muitas vezes esparregados com isso e sinto que é muito fácil ir depois complementando o esparregado. Às vezes ponho esparregado e ponho os legumes assados ou arroz e esparregado, portanto é muito fácil complementar rapidamente e ter ali uma refeição que fica saudável e que fica equilibrada. Depois,
Acho que também é muito importante recorrermos aos legumes congelados, eventualmente. Se vocês forem pessoas que são um pouco criativas, aquelas misturas, tipo os legumes, mistura de legumes chinesa, mediterrânica, os rice veggies, eu acho que isso é super bom para quem não tem muitas ideias ou para quem não tem muito tempo, tira do congelador, rapidamente salteia, aquele não vai perder as capacidades nutritivas, não é? Porque foi normalmente feito em ultra congelação. Portanto, até tem uma riqueza nutricional maior do que se tivéssemos sido nós a cortar e a congelar. E é uma ótima dica e uma ótima técnica para mantermos as refeições organizadas. Depois, fazermos a organização das lancheiras para a escola e para o trabalho. Porque é como vos dizia, se nós não planearmos, nós rapidamente vamos à pastelaria, comemos qualquer coisa e toca andar, não é? Portanto, se nós temos que organizar as lancheiras dos miúdos, isto para quem tem crianças em casa, acaba por ser uma obrigação. Obriguem-se a fazer as vossas também, com as bolinhas energéticas. Calhar os miúdos acabam por levar suns, ou muffins, ou as panquecas, ou mesmo papas de aveia, ou overnights, que para um adulto, na maior parte dos casos, é demasiado calórico. Então, nas minhas, eu se calhar vou colocar mais os frutos secos, a manteiga de amêndoa e a banana, o hummus e os palitos de cenoura, o ovo cozido e os palitos de cenoura, os queijinhos tipo o Babybel, mais este género de coisas simples que eu sei que são mais importantes para mim como um snack do que as outras mais fontes de hidratos de carbono, mas eu estou a organizar as lancheiras de toda a gente lá em casa para permitir que no dia a seguir, na correria do pequeno almoço e da manhã, eu não tenha que ainda estar a pensar o que é que eu vou levar. Ok? Portanto, eu acho que isto é muito importante. Acho que também é importante investir tempo quando nós conseguimos, seja ao fim de semana, seja à segunda de manhã, seja à sexta à noite, mas investir tempo a cozinhar estas coisas que estava a dizer. O de molhar o arroz integral, se calhar o cozer, o olhar para a despensa com um sentido mais crítico, o cortar e arranjar o ananás. Eu acho que investir este tempo a organizar as nossas refeições é muito importante para que depois possamos poupar tempo no dia a dia. E aqui eu falo muitas vezes da Joana Roque, porque eu acho que ela, de facto, à segunda-feira prepara imensa coisa, que é quando vai às compras, etc. Prepara ali a semana toda e depois até já tem as marinadas feitas, já tem muita coisa orientada para que depois seja só ir montando as refeições. Numa família com aquela dinâmica, não é? Com 3 filhos, chegar, banhos, etc. Muitas vezes, se ela não fizesse isto assim, acabava por não conseguir. Ter refeições variadas. E depois também ajuda para que tudo o que sejam restinhos, etc., que sobrem, ela vai aproveitando para os almoços. Portanto, acho que isto também é muito importante. Outra dica muito importante é fazer as refeições mais práticas. Eu acho que a simplicidade é chave. E às vezes acho que estas receitas que nós vamos vendo, às vezes quando procuramos pratos saudáveis, vemos muitos ingredientes que são difíceis de encontrar, mas o que eu sugiro sempre é tentarmos adaptar. Se calhar eu gosto de um estilo de cozinha que é diferente da minha vizinha do lado e é diferente daquilo que o meu marido gosta, então nós temos que ir tentando adaptar a escolha de pratos àquilo que nós e a nossa família mais gostamos. Há pessoas que se calhar vão gostar de coisas mais elaboradas, com mais texturas, há pessoas que se calhar vão gostar de coisas mais simples, há pessoas que se calhar como eu vão precisar de paladares diferentes, mais molhos, mais legumes diferentes. Portanto, eu acho que simplificar de acordo com aquilo que são os nossos gostos pessoais e aquilo que nós conseguimos de facto executar em nossa casa. Isso é muito importante. E por último, a dica que eu acho que também destas todas é uma das que eu mais recomendo em consulta, que é fazer em grandes quantidades e congelar. Acho que se nós sabemos que temos uma vida super difícil, atarefada, nem sempre temos tempo, ou que acabamos por cometer muitos erros na nossa alimentação por falta de tempo, a questão de fazer em quantidade é super importante, porque eu faço uma carne estofada que dá se calhar para 8 doses, congelo 4, deixo outras 4 em que 2 nós vamos comer naquele jantar e outras 2 dá para repetir no outro jantar da semana ou para levarmos para o almoço. E isso vai-me permitir que na semana a seguir ou na outra eu vou buscar aquela carne estofada e vai ajudar-me a ou usar aquela carne estofada de facto para um prato simples, ou então incorporar aquela carne estofada, sei lá, em empanadas ou numa quiche ou no que for que eu quiser fazer para rentabilizar aquilo que já foi feito e para me simplificar mais o dia a dia. E eu acho que isto é de facto muito importante. E por acaso esta coisa das empanadas, eu acho que é algo que eu faço muitas vezes, porque tenho que fazer a massa, etc. E claro que usando a Bimbi acaba por ser mais fácil, mas
As empanadas dão sempre aí umas 12 unidades, ou uma quiche também dá sempre uma quantidade grande, e geralmente eu congelo sempre algumas já preparadas, mas que depois só têm que ir ao forno, porque aquilo muito rapidamente eu tiro do congelador diretamente para o forno, mesmo não me tenha lembrado de descongelar, pincelo com um bocadinho de ovo e de repente já tenho ali em 20 minutos, 25 minutos tenho as empanadas feitas, e isso pode-me simplificar muito almoços que eu tenha que levar no dia a seguir para algum lado, não tenho nada feito, não vou ter tempo para parar e ir a um café depois no dia a seguir para ir almoçar, e portanto isto simplifica-me muito esse processo. Então, o cozinhar em quantidade e congelar ajuda muito. O planear as refeições vai-vos ajudar não só a pouparem tempo, como a pouparem do ponto de vista financeiro, porque acabamos por desperdiçar também menos, porque acabamos por nos alimentar de uma forma mais saudável e de uma forma mais variada e interessante. E isto é uma daquelas coisas que é um hábito para instaurar, demora 21 dias sempre, costuma-se dizer que demoramos 21 dias para criar um hábito novo. Ao fim desses 21 dias temos que repetir e repetir e repetir para que às tantas isto já esteja dentro do nosso chip, ok? Espero que tenham gostado, tenham apontado estas dicas todas para que depois tornem o vosso dia-a-dia em termos de organização e planeamento das refeições também mais fácil. Um beijinho e até para a semana.